Que gracinha. Adorei. Você sabe que eu já tive um bode de bicho de estimação? É mesmo? É, pequenininho assim, chamava Frederico. Aqui no Brasil ou fora? É, aqui no Brasil. Meu irmão ensinava o bode a dar amarrada, assim, da cabeçada. Aí depois virou um bicho desse tamanho, eu tinha que sair correndo. É verdade, E eu, já, gente. e eu já tive um pintinho amarelinho, então... É. Um dia a gente conta todas as histórias com mais detalhes. Maravilha. O Hora 1 fica por aqui. Que pena, né, gente? O papo tava tão gostoso. Você já sabe, no Globoplay dá pra ver todas as nossas reportagens. Pois é, e agora você fica com as notícias, né? Um bom dia pra você e amanhã a gente volta. Às 4 da manhã, hein? Não vai perder o horário. Tchau, gente. Tchau, turma. Valeu. Tenha uma manhã iluminada. Nossas cores, Nossos sabores, nossos sons. nossa gente, Sergipe. a nossa TV. Bom dia, Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com e Unity. Transfira seu curso com condições especiais. Mude hoje. Olá, começando o Bom Dia Sergipe, quarta-feira, meio da semana, dia 8 de janeiro, agora 6h01, muito bom dia, muito obrigado pela companhia de vocês. Na edição de hoje, nós vamos falar de violência contra a mulher. Os casos de feminicídio têm aumentado aqui no estado. No ano passado, foram 20 casos, 16 em 2018, e este ano começou com mais registros. Cleverton Macedo, bom dia para você. Bom dia, Lidevan. Nós estamos aqui já em frente ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, conhecido também como Delegacia da Mulher. Vamos tratar desse assunto. Inclusive, nesta semana, no último dia 6 de janeiro, tivemos um caso de assassinato contra uma mulher no Parque dos Foróis. Uma mulher de 36 anos que saía da academia de ginástica. Segundo a família, o principal suspeito desse crime seria um ex-namorado. Vamos conversar com a delegada da mulher para saber se esse primeiro caso de 2020 está tipificado como crime de feminicídio. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse assunto. Lidevan. Obrigado, Cleverton, pelas suas informações, viu? A gente já falou aqui essa semana que muitos pais estão na correria para a compra do material escolar dos filhos, né? E o ITPS está fazendo um alerta sobre a qualidade dos produtos, que eles precisam ter, gente, a certificação do Inmetro. A Kedma Fé vai trazer essas orientações aqui para a gente hoje. Bom dia, Kedma, para você também. Muito bom dia, líder, todo mundo que nos acompanha. Pois é, hoje nós vamos reforçar o alerta para vocês pais ou responsáveis na hora de comprar o material escolar. É porque é preciso que sejam observadas algumas especificações, como por exemplo o selo do Inmetro. Isso é imprescindível para garantir a segurança na hora das crianças manusearem esses produtos. Esse selo eles têm que estar fixado na embalagem ou no próprio produto e conter data de validade, fabricante, composição química, porque a gente sabe que muitas vezes as crianças levam esses produtos à boca, né? Pode acontecer algum risco de intoxicação. Então, daqui a pouquinho, líder, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa exigência. Ela é obrigatória a todos esses produtos. Na verdade, são 25, então a gente vai especificar um pouquinho mais sobre essa obrigatoriedade, tá bom? Já que a gente volta, líder. Tá certo, obrigado, Kedma, pelas suas informações. Aqui no estúdio hoje, o assunto é o Janeiro Branco, uma campanha que chama atenção sobre a importância da saúde mental. Vamos saber aqui os destaques do esporte. Tiago Barbosa. Bom dia, Lidervan. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vamos continuar falando sobre o clássico do próximo domingo na Arena Batistão entre Confiança e Sergipe, partida que vai marcar aí a rodada de abertura do Estadual 2020.
Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem tivemos o Sergipe em campo contra o Cruzeiro na Arena Barueri. O time colorado perdeu por 3-0 e está eliminado da Copinha, mas ainda joga para cumprir tabela. Hoje temos mais 2 representantes do estado em campo e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco aqui no Bom Dia. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, viu? Vamos ver agora os outros destaques dessa manhã. Chegou ao estado o corpo do sergipano Carlos Roberto Vieira da Silva. Ele teve o corpo queimado enquanto dormia na calçada debaixo da marquise de um supermercado em São Paulo. O suspeito do crime já foi identificado. A polícia continua à procura do suspeito de ter assassinado a ex-namorada no Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro. Um suspeito morreu e outros 4 foram presos após uma ação policial no bairro Santa Maria, na zona sul da capital. Segundo a polícia, eles faziam parte de uma quadrilha que cobrava dinheiro em troca de proteção para comerciantes da região. Vamos falar também sobre doação de órgãos, um ato que pode salvar muitas vidas. Quem tem a intenção de ser doador precisa avisar a família. Vai ser enterrado hoje no povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, no sertão do estado, o corpo do sergipano Carlos Roberto Vieira da Silva, que foi assassinado em São Paulo. Ele teve o corpo completamente queimado enquanto dormia na calçada debaixo da marquise de um supermercado. Um crime bárbaro que chamou a atenção de todo o país. É isso, aproveitem o momento então, vocês acabaram de ver a reportagem. Quem tem interesse em fazer doação de órgão, converse com a família agora nessa manhã. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco, mais uma vítima foi assassinada depois do término de um namoro. O suspeito do crime ainda não foi preso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes desse caso. A Sabrina tinha 36 anos. Segundo familiares, vinha sendo ameaçada aí pelo ex-namorado. Ela foi morta a tiros quando saía de uma academia de ginástica no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Nós vamos trazer também um alerta importante para quem está comprando material escolar, né, Kelly? É sim, líder, porque a lista ela é extensa. Tem livros, tem vários artigos, lápis, caneta, massa de modelar quando o filhinho é pequeno, tinta, enfim. Ao todo são 25 itens catalogados. E olha só que tem muita gente que opta por materiais mais em conta e não presta atenção se esses produtos têm selo do Inmetro. Então, depois do intervalo, a gente vai mostrar a importância de se observar essa especificação que garante a segurança das nossas crianças. Então, depois do intervalo, a gente reforça esse alerta para vocês, líder. Isso, obrigado, Kedma. Tem também a previsão do tempo para essa quarta-feira com a Michele Costa já. Vamos para o intervalo com o Santana Filho e os amigos no povoado Sucupira, lá em Arauá. Bom dia, líder. Bom dia a todos. Bom dia, Sergipe. Volta! Bom dia para vocês. Obrigado pela participação, pela companhia. 6h15. Começam hoje as inscrições para 420 vagas em oficinas de capacitação oferecidas pela Fundat, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Esses cursos são voltados para a área da construção civil, o processo é gratuito, acontece entre as 7 da manhã e as 5 da tarde, lá na sede da Fundat, que fica no calçadão da rua João Pessoa, aqui no centro de Aracaju. Bom, a gente já falou aqui essa semana que muitos pais estão na correria, para a compra do material escolar dos filhos, mas olha, o TPS está fazendo um alerta sobre a qualidade dos produtos, viu? É que eles precisam ter certificação do Inmetro, que é uma garantia de segurança. Importante os pais ficarem atentos a isso. A gente está falando de segurança para os filhos, para as crianças, né, Kedma? É sim, líder, claro, eles merecem toda a segurança justamente para evitar acidentes, né? Então, por isso que a gente vai trazer esse alerta importante, afinal de contas, a lista é extensa, tem lápis, tem caneta, apontador, enfim, né? Uma lista aí composta por 25 itens. A gente vai aproveitar para conversar agora com o diretor-presidente do ITPS, o Cacá Andrade, para explicar, então, como é que você deve observar essa certificação do produto, ou seja, esse selo do Inmetro. Será que ele deve estar ali justamente na embalagem, ou seja, bem visível para o consumidor? E é com essa pergunta que a gente começa aqui falando com o diretor-presidente. Um bom dia.
Mas aqui em Sergipe, os comerciantes estão trabalhando dentro das normas? Olha, o que a gente tem observado é que, ao longo do tempo, e trabalhos como esse que a gente faz com a imprensa, tanto comerciantes como os pais têm se conscientizado mais e os produtos estão cada vez menos sendo ofertados à população. Bom, mas mesmo assim vale a gente reforçar o alerta, né? Só reforçando aqui, por exemplo, o número do telefone da ouvidoria é o 31 79 80 55. Líder, com você. Isso, obrigado, presidente, pela participação, pelas orientações. Eu vou reforçar o site também, tps.se.gov.br. Obrigado, viu? Kedman, eu falo com você daqui a pouco. Bom, vamos falar agora de economia. A terça-feira não foi boa para o mercado financeiro. O principal índice da Bolsa de Valores apresentou queda. O percentual negativo do Ibovespa foi de 0,18%, quanto às principais moedas de câmbio. Vamos ver aqui no telão como ficou o cenário. Começando pela cotação do dólar. O dólar está cotado em R$ 4,06. O euro fechou o dia em R$ 4,53. E as cadernetas de poupança que fazem aniversário hoje têm um rendimento de 0,26%. A gente vai falar agora de violência contra a mulher. Mais uma vítima foi assassinada após o término de um relacionamento. O suspeito do crime ainda não foi preso. Tristeza, os casos de feminicídio, gente, têm aumentado aqui no estado, inclusive, viu? No ano passado foram 20 casos, 16 em 2018. E este ano começou com mais registros. Ainda nessa edição, a gente vai voltar a falar sobre violência contra a mulher. O Cleverton Macedo vai lá para o DAGV, com o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, conversar com a delegada responsável por esses casos e a gente vai trazer mais informações sobre isso. 6h30, hora da previsão do tempo. Bom dia, Michele. 6h30 em ponto. Acorda quem não acordou ainda nessa quarta-feira, com um tempo ensolarado já de manhã cedo em muitos municípios. A gente está no verão, a gente tem até essa característica de uma chuva da madrugada, mas que não está vindo nos últimos dias, né? Eu não tenho percebido. Veio no Réveillon, assim, na virada, né? Na noite da virada, no dia 31, choveu muito forte, inclusive em várias regiões do nosso estado. Depois teve o fim de semana com o tempo mais abafado, mais nublado e aos poucos essa condição de chuva da madrugada está se desfazendo, não está sendo presente nesses últimos dias, mas ela deve voltar, tá? Até porque é uma característica da estação. E olha, durante essa madrugada, tanto aqui na Grande Aracaju, no leste do estado e no Baixo São Francisco, até surgiram algumas nuvens de chuva durante aí toda a madrugada, mas elas perderam força, algumas até continuam sobre o oceano e podem provocar pancadas rápidas mais por lá. No mais, é tempo de céu parcialmente nublado a ensolarado em todas as regiões do estado. Com relação às temperaturas você já sabe, continuam elevadas e a gente vê aqui no telão para você acompanhar que fica aqui a mínima prevista para hoje de 21 graus, olha só a máxima. 38 graus. Essas temperaturas mais elevadas estão sendo registradas aqui nessa faixa do Agreste, principalmente aqui entre o Centro-Sul, Médio Sertão e Alto Sertão, e também aqui nessa outra região bem próxima do leste do estado e alguns municípios ali do Médio Sertão, principalmente onde essas temperaturas mais elevadas são registradas. Aqui na região Centro-Sul, mais puxado ali perto do sul do estado, as temperaturas menos elevadas, ali em torno dos 31, 32 graus, que é uma temperatura similar da que está sendo registrada aqui na faixa litorânea. A gente aqui, geralmente 33 graus, 34 graus, mas isso no termômetro, porque a sensação térmica é sempre um pouco maior. A previsão das temperaturas para alguns municípios também no telão, a gente acompanha aqui, mínima Itabi de 22 graus, máxima de 32 graus. O tempo deve ficar bem nublado por lá hoje, abafado, aquela sensação de abafado mesmo, em todos esses municípios que eu selecionei aqui para hoje, ó, Itabi, Pinhão, Capela e Arauá. Em Pinhão, a mínima de 21 graus, máxima de 33 graus. Capela, mínima de 21, máxima de 32. E Arauá, mínima de 21, máxima de 31 graus, com tempo abafado e muito calor. Já sabe, isso aí no termômetro, a sensação térmica maior. Vamos lá fora ver o céu? Vamos ver. Em Aracaju, olha o céu como tá
bem nublado. Essa nebulosidade que está se formando, que eu falei aí, que estava sobre o oceano ainda, ela se aproxima da costa, mas não deve formar nenhum tipo de chuva volumosa, pelo menos não tem previsão. No máximo, um chuvisco bem rápido e passageiro, apesar dessas nuvens aí mais densas, como você está vendo na nossa imagem, lá no horizonte. Olha só, a gente está vendo essa formação que veio do oceano e vai seguindo para o interior do estado, que deve deixar o tempo bem nublado, como você viu ali no telão. Praticamente todos os municípios o tempo deve ficar assim, bem nublado e abafado com as temperaturas elevadas. Aqui na capital faz 27 graus nesse momento, o período mais quente do dia hoje aqui deve ser entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Os termômetros chegam aí aos 32 graus, com a sensação térmica passando dos 35. Nebulosidade nesse momento, 24% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar está em 88%. O vento agora, por enquanto, está fraquinho, uma média de 13 km por hora, com rajadas que podem chegar aos 21 km por hora. Então essa é a cara dessa quarta-feira. Olha aqui o céu azul que aparece. Essas nuvens já passaram aqui pela Grande Aracaju, principalmente para quem fica mais próximo ali do oceano, e vai seguindo aí para o interior do estado e deve deixar esse tempo mais abafado hoje em praticamente todos os municípios. As informações da maré hoje, para você que adora curtir uma praia, quer fazer alguma prática de atividade física, hoje está em ritmo de férias ainda, fim de férias, né? Para alguns, a outros na contagem regressiva para as férias. Cadê? A gente tem o ponto mais baixo da maré daqui a pouco, às 8h47 da manhã. Depois a maré volta a encher, atinge o ponto mais alto às 2h43, com 1,9, ainda aí dentro da margem da média que é monitorada pela Capitania dos Portos de Sergipe. Depois atinge o ponto mais baixo às 9h06 da noite, né? A gente tem um ponto mais baixo aí, 0,3, bem abaixo, maré bem seca hoje a previsão. César já falou ali no nosso câmera que é ruim para pescar. É ruim para pescar, né? Então é isso aí. Então fica a orientação também para os pescadores, né? Vão escolher, mas ela tende a aumentar na próxima semana. Claro que a gente faz o acompanhamento diário aqui para você que acompanha o Bom Dia Sergipe e a gente traz essas informações para você. Participação dos telespectadores hoje com vídeo. A gente tem um vídeo do Vitor Deda, mandou pra gente aqui em Aracaju, no bairro Jardins. Olha só o vídeo que ele mandou pra gente do amanhecer na capital sergipana. A gente consegue visualizar aí as nuvens lá no horizonte, mas o céu limpo no topo da imagem aí, como você tá vendo. Esse foi o amanhecer registrado por ele. Vitor, obrigada pela participação. Continue aí mandando vídeo pra gente, que é sempre muito bom ter a participação dos telespectadores, né? Que a gente consegue ver o nascer do sol de vários pontos da capital e do interior também, de vários municípios. Pode ser vídeo ou pode ser foto também, né? No nosso álbum do amanhecer. Vamos abrir? Nosso álbum do amanhecer hoje, a gente começa com o registro que foi feito pelo Albano Tavares Neto, na Atalaia, aqui em Aracaju. Ele fez esse fotão aí do sol entre nuvens. Fez também o registro Hamilton Teles, aqui na capital sergipana também. Bela foto, Hamilton. Obrigada pela participação. Esse amanhecer lindo foi registrado em Riachão do Dantas por Albertino Franco. E por último, a gente tem aqui Elvis Dias, lá do município de Canhoba, no povoado Borda da Mata. Obrigada pela participação, arrasou na foto, viu? Bela foto. Aplicativo Você na TV Sergipe, foto, vídeo, pode fazer lá, manda pra gente, faz sempre com o celular assim na horizontal, porque a foto fica bonitona aqui no nosso telão. É isso, daqui a pouco a gente volta para falar do trânsito. Obrigado, Michele. Até já. A seguir, a gente fala ainda sobre a reativação do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A Kedma vai trazer pra gente os detalhes sobre esse trabalho, né, Kedma? Pois é, líder, que após quase 6 anos esse comitê foi reativado. A gente também vai aproveitar para falar sobre um seminário que mostra também um dado preocupante que diz o seguinte, que mais da metade dos adolescentes que estão cumprindo pena em regime fechado, medidas socioeducativas, melhor dizendo, está fora da escola. Então a gente vai falar sobre essa distorção idade-série depois do intervalo. Líder. Obrigado, Kedma. Começa hoje e vai até o dia 14 de fevereiro. Período de matrículas para os alunos que ainda não fazem parte da rede municipal de ensino lá de São Cristóvão, né, Cleber? Isso mesmo, Lidevan. Daqui a pouco nós vamos conversar com a secretária municipal de educação do município de São Cristóvão e já conversei com ela e a perspectiva é de passar de 8.000 alunos na rede municipal de ensino em São Cristóvão agora em 2020. Detalhes daqui a pouco.
Obrigado, Cleverton. Aqui no estúdio nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, campanha que chama atenção a importância da saúde mental. E tem ainda o primeiro tempo do esporte com o Thiago Barbosa. Vamos para o intervalo com a Luzia, lá do Santos Dumont. Bom dia, líder! Esse é o terceiro café da manhã saudável do 2020, porque o objetivo é eliminar 10 quilos e o Bom Dia Sergipe volta já! Muito bom, obrigado, Luzia, pela sua participação. Ó, continua firme aí na meta, hein? A meta dela para 2020 é eliminar 10 quilos. Você vai conseguir. 6h38. Às 6h40 nós estamos de volta, tomam posse hoje os novos conselheiros tutelares aqui da capital. A solenidade está marcada para daqui a pouco, às 9 da manhã, no auditório da Escola de Ensino Fundamental Presidente Vargas, na Praça Dom José Tomás, no Siqueira Campus, na Zona Norte. Os novos conselheiros vão ocupar o cargo até 2024. Bom, nesse campo da proteção, uma novidade aqui no estado é a reativação do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu vou chamar aqui a Kedma, ela tem mais informações sobre o funcionamento do comitê e também de um estudo que traz dados preocupantes, né, inclusive sobre a situação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas aqui no estado, né, Kedma? Exatamente, Lídia. Após quase 6 anos, esse comitê foi reativado. Isso aconteceu no seminário que houve ontem em Aracaju. E a gente aproveita então para conversar com a Joilda Aquino, ela que é a coordenadora de projetos do Centro Dom José Brandão de Castro. Ela vai explicar então sobre o resultado desse estudo, né, desse levantamento que mostra distorção idade escola, no caso, idade séria. Ela vai... Verdade, numa democracia legítima, debate é sempre essencial, não é verdade? A gente agradece aqui a Joilda e a Glícia pela participação. É com você, líder. Obrigado, coordenadora, presidente, pela participação aqui com a gente, viu, pelas informações. Obrigado, Kedma. Vamos saber aqui os destaques do esporte nesse primeiro tempo. E aí, Tiagão, vamos falar de que agora? Líder Ivan, a gente começa falando de futebol profissional, né? A gente já está naquele clima de esquenta para estreia do Campeonato Sergipano 2020, né? Para a luta pelo título estadual desta temporada. A gente vem trazendo informações aí ao longo da semana, principalmente do clássico entre Confiança e Sergipe, marcado para o próximo domingo, às 4 da tarde, na Arena Batistão. O campeonato, como no ano passado, já começa com o clássico maior do nosso futebol. A gente esteve ontem no João Hora de Oliveira, a gente está acompanhando a preparação aí do Sergipe para esse grande confronto, né? O Sergipe que no ano passado, na estreia do Campeonato Sergipano, no Clássico, acabou sendo derrotado, mas neste ano quer escrever uma história diferente e precisa escrever essa história diferente porque a temporada passada foi muito ruim e trouxe prejuízos muito grandes para o time colorado, que neste ano tem um calendário que se limita ao Campeonato Sergipano, né? Ou seja, o Sergipe só disputa o estadual nessa temporada. Em relação ao ano passado, é um elenco praticamente todo renovado, todo modificado, né? E o torcedor espera que esse novo elenco traga bons frutos aí para o João Hora de Oliveira. Uma das principais contratações do Sergipe para a temporada foi o atacante Anselmo Tadeu, que nos amistosos de pré-temporada já tem correspondido, já tem marcado seus gols e mostrado que tem condições de ser aí um dos ídolos da torcida colorada ao longo desta curta temporada que o Sergipe vai ter. A gente conversou com ele ontem e ele falou sobre a possibilidade de ele se tornar aí um ídolo do Sergipe e de ser um jogador importante para o Sergipe nessa campanha do estadual. Acredito não, eu tenho certeza disso. Eu não viria para cá se não tivesse criasse a expectativa em relação a isso. Eu busquei informações em relação às últimas competições, né, ao elenco e principalmente sabendo
da maneira que eu poderia ser usado. Então, eu tenho essa convicção sim para que eu possa estar junto com meus companheiros fazendo uma grande competição e com isso correspondendo à expectativa do torcedor. A expectativa é sempre grande de estrear fazendo gols e eu espero que esses gols possam nos ajudar a conseguir a vitória. Independente de quem faça os gols, lógico que é minha função, mas a gente tem um elenco muito coeso em relação a isso. É importante a gente ter feito esses amistosos sim, para que a gente pudesse nos testar, nos observar. Eu particularmente precisava, porque eu cheguei depois que todo mundo, né? Na primeira semana eu praticamente não fiz nada, já fui quase como se fosse um sacrifício, vamos dizer assim. Mas eu precisava me adaptar o quanto antes com a minha equipe, com característica, né? Com aquilo que o treinador precisava de mim. Então a gente vem evoluindo a cada dia, a gente espera que na estreia a gente possa estar o mais próximo possível do ideal. Tá, Lidevão, o Anselmo Tadeu é o jogador de maior cartaz que o Sergipe trouxe aí para essa temporada. É um jogador experiente, tem 39 anos, foi revelado no Palmeiras, passou por grandes equipes do futebol brasileiro e no ano passado também teve uma temporada muito produtiva, foi campeão paulista da Série A2 com o Santo André e no segundo semestre disputou a Copa Paulista pelo Água Santa lá de São Paulo. Então é um jogador que tem referenciais e condições realmente de ser esse camisa 9 que o Sergipe tanto precisa e que faltou no ano passado, né? O camisa 9 do ano passado era o Leandro Love, perdeu o pênalti no clássico de abertura do Campeonato Sergipano, não conseguiu ir bem e com isso, consequentemente, também o Sergipe não foi bem, não conseguiu seus objetivos na temporada passada. Então, há uma expectativa muito grande em relação ao rendimento do Anselmo Tadeu. O Sergipe fez 2 gols nessa pré-temporada e os 2 gols foram marcados por ele. Então, justamente por isso que o torcedor espera, né? E o torcedor tem saudade desse ídolo que veste a camisa 9, né? Porque ao longo da história do Sergipe, houve grandes ídolos que vestiram a camisa 9, que foram artilheiros do Campeonato Sergipano. A exemplo do Hugo Henrique, em 1999 foi artilheiro do Campeonato Sergipano com 25 gols. Em 2000 teve o Pedro Costa, que foi artilheiro também, com 24 gols. O Hugo Henrique voltou para o Sergipe depois. Em 2008 e 2009 fez uma dobradinha de artilharia com 18 gols em cada temporada. O último artilheiro de campeonato sergipano do Sergipe foi o Rafael Grampola em 2011, teve 11 gols, né, na temporada, e de lá para cá o Sergipe está meio que carente de um camisa 9. Então, Anselmo Tadeu tem todas as credenciais aí para escrever a história dele aí no Sergipe, para cumprir esse papel que está vago aí já há algum tempo. Tiagão, daqui a pouco a gente vai voltar então para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? A copinha Isso. que para os times sergipanos não tá nada boa, né? Nada boa. E do próprio Sergipe, né? Que perdeu ontem para o Cruzeiro na Arena Barueri e foi eliminado de forma precoce da competição. Ainda vai fazer um jogo, mas apenas para cumprir tabela. E hoje temos mais 2 desafios muito importantes, né? E principalmente para o Confiança, que tem boas chances de classificação. Tá certo, daqui a pouco a gente conversa então sobre isso. Até mais. Até já, viu? Bom, começa hoje, vai até o dia 14 de fevereiro, o período de matrículas dos alunos que ainda não fazem parte da rede municipal de ensino de São Cristóvão. Para os alunos que já fazem parte da rede, mas que querem mudar de instituição, as matrículas vão até 17 de janeiro. Eu vou trazer o Cleverton Macedo aqui agora, para ele falar para a gente sobre esses prazos, né, esse cronograma aí de matrículas. Cleverton. Vamos lá, porque é um assunto que interessa muita gente que mora em São Cristóvão e pretende matricular o seu filho na rede pública municipal de São Cristóvão. Estou aqui ao lado, inclusive, da secretária municipal de educação, a professora Quitéria Barros. Professora, a senhora estava me falando que em 2020 a pretensão é passar da meta aí de 8.000 alunos matriculados. Até o ano passado, vocês estavam com quantos alunos matriculados na rede? Algo em torno de 7.800 alunos. Nós temos, diferente de alguns municípios, nós temos uma matrícula crescente. São Cristóvão é um caso atípico. O crescimento vegetativo da população tem feito com que essas matrículas caiam na maioria dos municípios, até em alguns níveis de ensino na rede estadual de ensino. Contraditoriamente, São Cristóvão é uma matrícula crescente. Nós compreendemos que nós tínhamos uma demanda reprimida e que tornou-se lei a partir de 2016 a obrigatoriedade do ingresso da criança aos 4 anos de idade na rede municipal.
Ok. Obrigado à professora Quitéria Barros, que trouxe todas as informações. Então, todas as escolas estão abertas para matrícula ou existe um núcleo, uma central para a matrícula de todas as escolas? Todas as escolas estão abertas para a matrícula e eu gostaria de frisar que São Cristóvão hoje conta com uma estrutura muito melhor de escola. Nós já fizemos um programa de requalificação de espaços escolares que já atingiu 17 escolas. Nós temos 7 escolas climatizadas e para o ano de 2020 nós temos, a nossa ideia é criar um ambiente que seja propício ao processo de ensino-aprendizagem. Nós temos clareza das dificuldades dos professores ao ensinar e clareza da necessidade de um ambiente confortável para que o aluno aprenda. E nós estamos trabalhando pela elevação da qualidade de ensino. Essa é a nossa meta. Muito obrigado, professora Quitéria Barros. Lidevan. Obrigado, professora, pela participação aqui com a gente. Eu vou só reforçar as datas que a gente falou, que ela trouxe para a gente há pouco. De hoje até 14 de fevereiro é o período de matrícula para os alunos que ainda não fazem parte da rede municipal lá de São Cristóvão. E de hoje até o dia 17 de janeiro para os que já fazem parte, mas que querem mudar de instituição. Obrigado, viu, pelas informações de vocês. Bom, vamos saber agora os destaques do nosso site, o G1 Sergipe, com a Joelma Gonçalves. Olá, bom dia. Vamos começar o nosso boletim falando sobre educação. É que começa hoje o período de inscrições da Rede Municipal de Ensino de São Cristóvão. A documentação necessária para efetuar a matrícula e o calendário do início das aulas já estão no nosso site. E antes de ir embora, eu vou deixar uma dica cultural. É que começa amanhã mais uma edição do Simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras. A programação completa e outros assuntos você confere no G1 Sergipe. Um bom dia para todos. Bom dia, Joelma. Olha, começo do ano, né, gente? É um período de muita ansiedade, pelo desejo de cumprir as metas que foram estabelecidas, período de muita reflexão também. Pode trazer frustração por causa das metas do ano passado que não foram cumpridas. E por causa disso, o primeiro mês é marcado pela campanha Janeiro Branco, que chama a atenção sobre a importância da saúde mental. Nós convidamos hoje aqui a psicóloga Thaís Fonseca Menezes Oliveira para falar sobre esse assunto. Vocês podem participar pelo WhatsApp, mandando perguntas, mandando comentários. É o 981 16 94 48, 981 16 94 48, já está aparecendo aí no vídeo. Bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom dia pelo convite. Bom, é muito importante a gente começar o ano falando de uma campanha que mexe muito com as pessoas e que de todas as idades, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, no mundo que a gente vive hoje, com tanta informação, com tanta coisa, até as crianças hoje, os pais precisam ficar atentos para justamente elas desenvolverem esse tipo de questão. Exatamente, assim, cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né? Então, a partir do momento que a gente cuida desse campo da saúde que interage em todas as relações da gente, a gente consegue estabelecer uma melhor qualidade de vida. O ano está só começando, por isso essa campanha também é tão importante para a gente já começar com essa consciência, né, do fazer diferente, de como eu posso começar aí esse novo período mudando, né, com essa mudança de comportamento e pensando na minha boa saúde mental. A gente vai fazer uma pausa aqui, Thaís, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Vocês podem participar mandando comentários e perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 981 16 94 48. O assunto aqui do estúdio hoje é justamente o Janeiro Branco, que chama atenção sobre a importância da saúde mental. A gente continua nesse assunto daqui a pouco. Obrigado, viu? Daqui a pouco a gente vai trazer também informações de um curso direcionado para o desenvolvimento de startups. Cleverton. Olha, tem 7 alunos que são instrutores de Massachusetts, dos Estados Unidos, já estão aqui em Aracaju e começou ontem um aprofundamento chamado de imersão. 29 estudantes da UNIT estão aproveitando esse trabalho de imersão para aprender técnicas novas, como ser um empreendedor do século XXI. Resumindo, é isso. Daqui a pouco vamos conversar com a diretora do MIT, Lidevan. Obrigado, Cleber. Então nós vamos trazer também as informações do trânsito no quadro de mobilidade com a Michele Costa. Vamos para o intervalo? O Leonor e os amigos. Bom dia, líder! Estamos aqui com a galera do 18 do Forte e o Bom Dia Sergipe volta Bom dia para você, Leonor, para a turma toda aí do 18 do Forte. Obrigado pela companhia, pela participação de vocês. Agora 7h11.
Estamos de volta às 7h13. Para quem está chegando agora, muito bom dia. Até às 8h. Tem muita informação aqui para vocês ainda. A gente faz uma pausa e traz agora um resumo das reportagens que já foram destaque aqui nessa manhã. Chegou ao estado o corpo do sergipano assassinado enquanto dormia na calçada debaixo da marquise de um supermercado em São Paulo. Ele teve o corpo completamente queimado. Segundo a polícia, o suspeito do crime é também um morador de rua. No aeroporto de Aracaju, a família do sergipano pediu justiça. Nós queremos justiça, né? Quer que ele vá preso, né? Porque não se faz disso com o ser humano, né? Tocar fogo no ser humano vivo. A gente quer justiça, né? Quer que ele vá para trás das grades, né? O corpo de Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, está sendo velado no povoado Lagoa Bonita, em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. O primeiro sergipano a doar órgãos este ano está ajudando a salvar muitas vidas. Joselito Galo Barros tinha 48 anos e foi vítima de atropelamento na cidade de Estância. A cunhada de Joselito disse que a situação era muito grave e a morte encefálica foi confirmada depois de vários exames. Foi ela quem recebeu o telefonema do hospital informando da morte do paciente e teve a iniciativa de conversar com outros familiares de Joselito sobre o desejo que ele tinha de doar os órgãos. Umas 2 vezes ele já tinha comentado sobre isso, que se ele tivesse alguma coisa assim, ele tinha coragem. Até brinquei com ele que ele não ia ter coragem mais, né? Mas a família estava aqui. E a polícia está à procura do suspeito de assassinar a ex-namorada no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A vítima tinha 36 anos e foi morta a tiros quando saía de uma academia. A família disse que Sabrina vinha sendo ameaçada por ele. Quando ela resolveu tomar a iniciativa de terminar o relacionamento, mas ele não aceitou, ele só vivia atrás dela, não queria deixar ela em paz. Ele ficava ligando, mandava áudio chorando e tudo, dizendo que amava ela, que isso e aquilo. Eu cheguei até a dizer pra ele que ele não amava ela. Sete 7h15, estamos de volta agora para falar do trânsito, né, Michele? Já vou chamar imagens ao vivo do trânsito lá fora, pelas imagens das câmeras da SMTT. A gente tem imagem agora aqui para a gente acompanhar essa movimentação, né, nas primeiras horas da manhã, 7h15, Avenida Beira-Mar, ali próximo do Yacht Clube. A gente consegue ver um trânsito bem intenso aí no sentido do centro da cidade, né? A gente está vendo aí o asfalto que foi trocado recentemente, ainda sem as pinturas das faixas de pedestres, mas o trânsito está seguindo normalmente aí no sentido centro da cidade. Já que a gente está falando sobre trânsito, obra aí do asfalto, quero só atualizar aqui as informações desses pontos, né, onde estão sendo registradas obras na capital, porque isso deixa o trânsito mais lento, quando está um fluxo grande assim de veículos, claro, 7h16 nesse momento. A gente, desde a segunda-feira, a gente está falando sobre o corredor da Hermes Fontes, vou destacar aqui no nosso mapa, porque tem 3 frentes de trabalho atuando, né, chamar a ajuda da nossa ferramenta Waze. Um ponto você já conhece, que já está há mais tempo, que é esse ponto que você está vendo aí com a marcação no tom vermelho, próximo da Praça da Bandeira, é uma das frentes de trabalho, entre a Praça da Bandeira e a Avenida 10 Vieira de Mello, onde foi formado o binário para a circulação dos veículos. A outra frente é na Avenida Adélia Franco, no trecho entre as ruas Manuel de Oliveira Martins e Gutenberg Chagas. A gente está vendo aí a marcação, por enquanto o trânsito está fluindo normalmente. E outro ponto em obra aí nesse trecho do corredor da Hermes Fontes é lá no Augusto Franco, ali na rotatória de acesso ao conjunto Augusto Franco, onde também foi formado um binário. São 3 pontos num trecho aí de acesso aí entre a Zona Sul e a Zona Norte da capital. No mais, vale alertar aqui para o trecho em obra na Avenida Beira-Mar, que fica concentrada ali na região central, próximo ao Espaço Zé Peixe, né, o antigo hidroviário. O trânsito deve ficar em meia pista, você está vendo aí que o trânsito está lento na região, no sentido de quem sai do centro da cidade, Zona Sul. E tem também outros pontos, né, com obras que estão acontecendo, como por exemplo, aqui da Avenida Augusto Franco, a obra é da ciclovia, né, então a gente não tem nenhuma interdição aí no momento, o trânsito segue normalmente. Claro que tem algumas interrupções no sentido quando há carga e descarga de materiais. Por isso a gente chama a atenção para você que circula aí, tanto ciclista quanto motorista. A gente sempre reforça aqui essa informação. No mais, a gente está
A gente está com a marcação de um acidente aqui na Avenida Beira-Mar, e o trânsito como está um pouco mais lento. Então, atenção para você que vai circular por aí. A gente tem interdição aí, está o trânsito em meia pista para quem está circulando na região dos mercados centrais, mas para quem sai da ponte ali de acesso ao bairro Coroa do Meio para acessar a Avenida Beira-Mar no sentido centro, a gente está com essa marcação aqui no nosso mapa de acidente. A gente está em contato com a SMTT para saber mais alguma informação. No mais, o que dá para saber é que o trânsito está lento aí, possivelmente por causa dessa marcação de acidente. Vamos circular mais uma vez? Vamos ver. Chamar mais uma vez a câmera da SMTT de outro ponto da cidade, agora na Avenida Desembargador Mainá. A gente consegue visualizar aí um dos pontos do binário, né, da Avenida Hermes Fontes. O primeiro ponto que foi montado, a gente consegue visualizar o carro ali da SMTT que está fazendo essa sinalização, já que esse trecho aqui da pista está interditado. Os veículos que querem acessar a avenida têm que entrar pela contramão, que não é contramão, né? O binário que foi formado mesmo para que os veículos possam acessar, pelo menos nesse período de obras. Então, tá aí, o trânsito tá bem diferente, né, dos últimos dias. Está mais intenso o trânsito hoje, às 7h19 da manhã. Então, é isso, todas as informações do trânsito na capital sergipana para você que vai circular aí pelas ruas e avenidas da capital. Lembrando que nesse corredor Hermes Fontes, né, ontem começaram mais 2 frentes de trabalho, então são 3 frentes de trabalho. São 3 frentes de trabalho, né? Além dos outros pontos em obras, né, na Beira-Mar. A gente tem também a obra do Pontilhão, ali da Anísio Azevedo, que também, né, que começou no fim do ano passado, e a obra continua trazendo algumas interdições ali na região, próximo do Batistão, para você entender melhor onde fica. E além dos outros pontos, né, Augusto Franco, no conjunto Augusto Franco e na Avenida Augusto Franco. Então, você já sabe que tem muitas obras espalhadas e isso deixa o trânsito, consequentemente, um pouco mais lento. É isso. Daqui a pouco a Michele volta para a gente falar da previsão do tempo com outras informações. Até já. Obrigado, viu? Olha, acontece até o fim deste mês aqui na capital um curso intensivo direcionado para o desenvolvimento de startups voltadas para o empreendedorismo tecnológico. Durante as próximas semanas, os estudantes vão trocar experiências, os estudantes daqui, né, com estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá em Boston, nos Estados Unidos. O Cleverton Macedo vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse networking aí, hein, Cleverton? Muito interessante. Isso aí, bem interessante. Tem 7 estudantes que são instrutores de Massachusetts que estão já aqui em Aracaju e vão orientar 29 estudantes aqui da capital sergipana, estudantes universitários. Eu estou aqui ao lado da Rosabelle Coelho, que é brasileira, diretora do MIT Brasil, ela que fica responsável por esse intercâmbio dos estudantes americanos com os estudantes brasileiros. Deve ser um prazer imenso você sendo brasileira e tendo essa oportunidade de trazer o que há de melhor em tecnologia e empreendedorismo para os estudantes daqui. Bom dia. E da gente, para a gente mostrar aí os resultados, né? Pode deixar. Novos aplicativos, novas startups que poderão nascer aí, trazendo soluções bem interessantes para a educação. Com certeza. Vai ser um prazer ter vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado à diretora do MIT Brasil, a Rosabelle Coelho, que mora lá também em Massachusetts e é aquela que faz o intercâmbio entre os americanos e os estudantes aqui do Brasil. Muito obrigado, diretora Lidevan. Isso, obrigado, diretora, pela participação. Bem-vinda a Aracaju, viu? Obrigado, Cleverton. Uma ação policial terminou na morte de um suspeito e na prisão de 4 pessoas no bairro Santa Maria, na zona sul da capital. A suspeita é de que todos faziam parte de uma quadrilha que cobrava dinheiro em troca de proteção para comerciantes lá da comunidade. A gente volta a falar sobre o Janeiro Branco, a campanha aí que chama a atenção sobre a importância da saúde mental. Eu estou aqui com a psicóloga Thaís Fonseca Menezes Oliveira. A gente está falando, eu vou só repetir um ponto muito importante que a gente falou no bloco anterior para quem perdeu, né? E que a campanha chama atenção para isso, que é justamente a importância da pessoa reconhecer que ela está precisando de uma ajuda também e de buscar essa ajuda, né, Thaís? Exatamente. E esse reconhecimento, ele é difícil, né? Até mesmo porque o entendimento de que aquela tristeza que eu sinto pode ser, né, o início de uma depressão, de que a ansiedade, que a gente tô ansioso, né? E aí, às vezes, é um termo que ele é usado de uma forma não coerente com o quadro, né? E aí esse reconhecimento se torna muito difícil, né? Mas assim, a ideia da campanha do Janeiro Branco é que a gente esteja nesse momento de interiorização, de reflexão, trazendo
essa informação, né? Esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam chegar a esse reconhecimento, né? Bom, já tem muita gente querendo cuidar da saúde mental, porque chegaram várias participações aqui de telespectadores. Eu vou chamar a primeira, é da Lidiane aqui de Aracaju. Bom dia, Lidiane. Como diferenciar uma simples tristeza, um luto natural pela perda de um ente querido, de uma depressão? Deve-se esperar quanto tempo para saber que já é depressão? Então. Muito bom. Obrigado a todo mundo pela participação. Thaís, obrigado também, viu? Feliz ano novo para você. Obrigada para vocês também. Muito bom. Bom dia. Daqui a pouco, vamos voltar a falar de violência contra a mulher. Cleberton. Isso mesmo, nós estamos aqui no DAGV, que é o Departamento Especializado em Grupos Vulneráveis, e a delegada da mulher já está aqui ao meu lado, a doutora Renata Aboina. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre esse último assassinato de uma mulher que aconteceu no Parque dos Faróis, não só com relação a esse assassinato, mas fazer um balanço do ano de 2018 e 2019 com relação a feminicídio. Lidevan. Obrigado, Cleber. Aqui, olha, tem o segundo tempo do esporte também, com as informações da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a previsão do tempo para o restante do dia já. Vamos para o intervalo com a Alexandra Lima e os amigos na festa de Réveillon. Estamos comemorando a chegada do 2020 e o Bom Dia Sergipe volta já! Bom dia para vocês, obrigado pela companhia, pela participação. Feliz Ano Novo, agora 7h42. A gente volta a falar de violência contra a mulher. Os casos de feminicídio têm aumentado aqui no estado. No ano passado foram 20 casos, 16 em 2018, são os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. E este ano começou com mais registros. O Cleverton Macedo está lá na Delegacia de Grupos Vulneráveis, onde os casos são registrados, para conversar agora com a delegada Renata Aboina, né, Cleverton? Isso mesmo, Lidevan. Vamos começar contando esse caso, relembrando essa reportagem que vimos hoje no Bom Dia Sergipe. Desde ontem que nós divulgamos, foi eu, inclusive, que fiz a reportagem. Conversei com a família da vítima lá no Parque dos Faróis. A vítima se chama Sabrina. Eu vou continuar conversando aqui com a delegada Renata Aboina e você vai ver mais detalhes sobre esse tema tão palpitante que interessa a todas as pessoas no Jornal do Meio-Dia, no SE1. Muito obrigado, doutora Renata. Lidevan. Isso, quero agradecer a doutora Renata pela participação aqui mais uma vez, né? E sempre quando a doutora Renata vem aqui, a gente conversa com ela, chama atenção para uma coisa, Cleverton Macedo, que é não deixar nem passar daquele primeiro aperto no braço, de falar mais alto, né? A mulher não pode deixar que isso aconteça, porque infelizmente a gente sabe que é um tipo de agressão que já começa assim e que evolui para casos mais graves. E nesse caso, como a gente falou, no caso da Sabrina, que se sentia ameaçada, vale aí também para todas as mulheres que se sentirem ameaçadas de alguma maneira, como a doutora Renata falou, que procurem a polícia logo no início, para a polícia ajudar a intervir, para evitar que um caso mais grave aconteça. A gente tem o Disque Denúncia, que é 181, tem também 180, que é o número para atendimento à mulher, é muito importante. E outra, não só a mulher vítima, né? Quem convive, a família, os amigos, perceberem uma situação como essa de violência, é importante procurar a polícia para ajudar a intervir nesse caso. Obrigado, viu, pelas informações. Obrigado, doutora Renata, também pela participação mais uma vez. Vamos aqui para o segundo tempo do esporte, fala agora de Copinha, Tiagão. É isso, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o Sergipe esteve em campo, enfrentou o Cruzeiro na Arena Barueri, que fica na região metropolitana de São Paulo. E a gente já tem aí os gols, olha só. Primeiro gol do Cruzeiro, cruzamento na área, a zaga do Sergipe tentou afastar e o Matheus Pereira fez o primeiro gol da equipe do Cruzeiro. 1-0, isso já ainda no primeiro tempo. Aí o segundo gol foi contra, olha só, jogada ali pela esquerda, bola na área, o Ricardo tentou desviar e acabou colocando na própria meta o gol segundo do Cruzeiro. E já aí no finalzinho do segundo tempo, o Marco Antônio fez o gol que fechou o placar em 3-0 para a equipe mineira. Com esse resultado,
o Sergipe está eliminado de forma precoce da competição, mas ainda joga para cumprir tabela. Hoje temos mais 2 times em campo, a gente vai dar uma olhadinha aqui no telão, né? Pelo grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Socorro, que já está eliminado, vai enfrentar o Vilhenense às 5 da tarde em Itu. É o jogo dos eliminados, e o jogo dos classificados acontece às 19h15 entre Ituano e Fluminense. Quem vencer fica na primeira colocação do grupo 15. Agora a gente vai para o grupo 18, que é o grupo do Confiança. O grupo do Confiança, que tem aí 2 partidas muito importantes, Confiança e Penapolense, em Sertãozinho às 6 da tarde, e às 8h15 tem Sertãozinho e Goiás, né? O Confiança depende só de si. Se vencer, consegue a sua classificação automaticamente, e se o Sertãozinho derrotar o Goiás, um empate também resolve a vida do Confiança contra o Penapolense. Amanhã a gente traz os gols e a repercussão dessas 2 partidas. É isso aí, Tiagão. Obrigado pelas suas informações e até amanhã. Valeu, viu? até amanhã. Vamos ver agora os destaques do Bom Dia Brasil com a Ana Luísa Guimarães. Olá, bom dia a todos. Noite de tensão no Oriente Médio. O Irã dispara mísseis contra bases americanas no Iraque em resposta ao assassinato do general Qassem Soleimani. Donald Trump vai fazer um pronunciamento sobre os ataques agora de manhã. Um avião ucraniano caiu minutos após decolar da capital do Irã com 176 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. Aqui no Brasil, especialistas alertam para o risco de um novo surto do vírus da Zika este ano e recomendam que a prevenção contra o mosquito não seja deixada de lado. É daqui a pouco, às 8 horas. Até já. Sete 7h56, bom dia quase acabando, mas antes a Michelle vai trazer as últimas informações aqui pra gente. Tem 2 minutos, Michelle. 2 minutos? Valendo! Já vou chamar logo a imagem da câmera panorâmica pra gente ver como é que tá o céu lá fora e a gente fazer aquela comparação que a gente diariamente faz, né? Olha o céu como está bastante nublado, estava bem parecido com o que a gente mostrou mais cedo, né? Essa nebulosidade deve ficar concentrada em praticamente todas as regiões do estado. A gente tá vendo essa formação aí pela imagem da nossa câmera panorâmica, faz 28 graus agora na capital sergipana, período mais quente do dia aí entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, os termômetros podem chegar aos 33 graus. Vou chamar agora a divisão para você saber como é que fica o tempo durante os turnos de hoje, né? Agora pela manhã, nublado em praticamente todas as regiões do estado. De nublado a parcialmente nublado, sem possibilidade, previsão aí de chuva volumosa, tá? É mais o tempo abafado mesmo. À tarde, essa nebulosidade continua concentrada na maior parte do estado. Agora aqui, na faixa litorânea, o sol é quem deve predominar, e o sol entre nuvens. Aí à noite o tempo volta a ficar aí nublado em praticamente todas as regiões, tanto à noite quanto durante a madrugada, sem previsão de chuva, tá? Fica assim um tempo bem mais abafado mesmo, já que a gente tá também com as temperaturas bem elevadas, lembrando que a média de máxima prevista para hoje é de 38 graus. Se chover, é um chuvisco rápido e passageiro em alguns municípios, no mais é calor garantido e tempo abafado, reforçando aí a hidratação e a proteção da pele, claro, né? É isso. Acabou, gente. Amanhã tem mais outras notícias no SE1 com a Priscila Bittencourt. Um ótimo dia para vocês. Até amanhã. Dia Sergipe. Oferecimento Ferreira Costa. Compre na loja ou no site. Acesse ferreiracosta.com e Unity. Transfira seu curso com condições especiais. Mude hoje. Bom dia, Brasil. Oferecimento Ford. Procurando carrete com preço de 2019? Busque por ofertas Ford. Olá, bom dia. Bom dia.